Se os mártires que aqui descem são traídos e sacrificados, o que resta para nós? Mexa com as crenças e assinará a sua sentença. Mas a pergunta é: por que esse mundo não pode sustentar a ideia de paraíso terrestre? Por que aqui não há paz? E por que aqui nada permanece? Já começa na história dos mestres, aqueles que se sacrificam em estar aqui. Por que um sacrifício? Porque eles vão ser tirados de cena logo, logo. Né? Até mesmo esses nossos conteúdos aqui na internet está sendo grampeado. Vocês sabem disso. A hora que o negócio mexer muito com as cabeças e dar autonomia aí para o povo, né, o plebeu, você vai ver esses conteúdos sendo tirados do ar. Mas reflita, esses mestres mais conhecidos, né, mais aclamados, assim, tem mais holofote em direção a eles, como o Jesus bíblico e o Buda budista, o que eles tinham em comum? Por que eles foram tão brevemente, né, chutados desse mundo? Depois eu vou falar onde eles estão. Porque eles queriam terminar com o sofrimento. O que causa o sofrimento, segundo as palavras do próprio Buda, e Jesus também quis dizer com outras palavras? O apego. O apego é em relação a quê? A matéria. Quem criou a matéria? Não foi Jesus e não foi Buda. Eles vieram aqui para mostrar outra alternativa, outro caminho, fora disso tudo. Isso incomodou quem criou, né, o produto. Mesma coisa, faça agora uma reclamação numa ouvidoria sobre alguma empresa, ela vai se defender, ela vai contratar todo tipo de advogado. Digamos que os advogados, né, será o que a gente contextua como anjos, bons e maus, depende do contexto. Né? Se está gerando desconforto, nós vamos chamar de mal. Se está favorecendo, premiando, vamos chamar de bom. Esses dois personagens quiseram unicamente terminar com essa dualidade, porque aqui tudo é dual. Qualquer ação que você ter aqui, para bem e para mal, vai ter consequência. Eu vou explicar logo mais num esquema que eu fiz. Eu vou ter que abrir um aplicativo, vai mostrar alguns ícones do meu celular, mas é o que eu posso fazer de momento para você entender o meu conteúdo. Mas ainda, se direcionando a esses dois personagens, a gente tem historicamente o contexto de que Jesus foi traído por um Judas Iscariotes. E Buda, né, o Siddhartha Gautama, aquele que galgou Tamas. Tamas é objeto de apego, é o mundo material. Temos 3 gunas, Sattva, que é o absoluto, o Rajas, que é aquilo que controla Tamas, que seria o pensamento e o que se sente, e o Tamas, que seria a própria existência, insistência, e a própria matéria-prima dela, que é a matéria densa. Estamos num mundo material, cujo o rei, vamos dizer, o reino é essencialmente mineral. Percebo que até mesmo as estrelas, né, que são ditas como usinas de energia, elas têm ali compostas, segundo os cientistas, hidrogênio,
hélio e todo tipo de elemento químico. Qualquer elemento químico pertence ao reino mineral, são minerais. Então é o reino deles, né? Então não há como não se, né, se envolver, ser seduzido por tanta química, né, e ficar embriagado na ideia. Esses seres queriam valentemente tentar nos tirar daqui, desgrudar nossos pés do chão. Como? Inconsciência. Nossa consciência ultrapassar tudo o que prendeu a própria consciência. Tanto é que ela está presa em nós e fica ali calada, né? Então eu digo que a consciência é como um ancião em uma casa em que os adultos saíram de férias e há mais jovens do que ancião. E o ancião fica no seu quartinho, né, tentando dar conselhos, pedir para baixar o tom, e ninguém ouve. Sua voz é débil. Está lá no quartinho do coração, enquanto o resto, né, o saco de sangue e bactérias, é que faz a festa. E as bactérias não deixam a gente, né, ter saúde. Elas estão sempre interferindo no corpo. E as células, né, não podendo fazer nada, entram na festa. Até tem uma teoria científica em que, assim, quando existe um grupo de células que estão em meio ao caos e tem um número menor e que está tentando organizar a coisa, aquelas células mestras seguem os que estão ganhando. O grupo que vence é o que os generais vão seguir, vamos dizer assim. É a mesma coisa numa guerra, né? O espaço ou nação que estiver mais aberto e dê apoio, ali você tem aliados. Então você já vê que está tudo errado, a guerra já começa interna. E estamos falando mesmo na matéria, na carne que se vive aqui. Então esses seres queriam cortar o fio que liga a essa ideia de apego. Né? Por quê? Porque ficamos 80 anos aqui, digamos assim, né? Em média, nem todos. Então você acredita que é uma longa vida. Mas muitos não duram nem isso. E isso gera sofrimento. Por quê? Porque conforme você vai se acostumando, é como quando você acostuma com alguém que você não ama. Chega uma hora, né, que paixão vira um pseudo-amor. De tão costume que você tem de estar, né, o costume de estar com aquela pessoa, mesmo com seus defeitos, vai fazer falta quando não tem. Então somos tão apegados à matéria quanto nós somos apegados àquele objeto de possessão que não amamos, mas queremos perto para nos preencher. Somos narcisistas por natureza. Se tem, a gente detona, a gente pisa em cima. Se não tem, nos faz falta e nos deixa vazios. E eles quiseram terminar com o sofrimento. Aí na historinha conta o seguinte, que Judas traiu Jesus porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Olha, os cristãos afirmam isso. Cristãos. Assinando embaixo, apoiando traição. Porque Jesus também tinha que sofrer. Né? Porque se ele veio para tirar o sofrimento do mundo, ele teria que sofrer para conhecer, segundo eles. Só que quem é o Deus que Judas estava servindo? E por que se Jesus é filho desse Deus, por que ele não o serviu? Por que ele é tirado para traidor de Deus? Quando ele diz assim, me livre desse cálice. O que é um cálice?
Era usado ritualisticamente para colocar o sangue do sacrifício. Ele queria se livrar disso, que é o quê? Derramar sangue. E Yahvé, Jeová, ordenou a Jesus a usar seus poderes que ele tinha dado para ele. Ele negou. Ele podia ter descido da cruz e acabado isso à base de derramamento de sangue, com violência. Ele negou. Se sacrificou como qualquer humano. O Buda, a mesma coisa. Buda tinha a opção de não violência. Inclusive, Buda, certa vez, caminhando com um assassino, o assassino, né, chamado Angulimala, manda Buda parar de falar e parar de caminhar. Buda responde assim: eu já parei de falar e caminhar há muito tempo. Você é que não parou. E Angulimala ainda o reprova, dizendo: não adianta você dizer para mim ir reavaliar meu passado, rever os meus atos, porque mesmo que eu mude agora, eu não vou ter um dia de paz pelas coisas que eu fiz. Ninguém me deixará em paz. Então você já percebe a dificuldade. Mesmo quando você queira mudar, você já foi registrado como aquele que fez o erro. Por quê? Porque esse mundo, esse esquema é assim mesmo para continuar o esquema. O Buda, outrora, ainda foi traído como Jesus. As histórias se repetem. Um fiel lhe deu carne de porco. Por quê? Porque o fiel, na verdade, achava que Buda, assim como a maioria achava que Jesus, era traidor do Deus Criador. Entre os cristãos, Yahvé, Jeová, e entre os hindus, Brahma. Os Brahmades consideravam Buda traidor, então deveria morrer. Traidor de quem? Traidor da fé, traidor da crença. Ambos morrem por querer destruir a crença. Então o que sobra para nós, né? Até que os próprios budistas, eles são mal vistos porque eles não têm um Deus. Eles não têm crenças teológicas. Eles simplesmente vê Deus em todas as coisas, e principalmente nos seres. E o que são os seres humanos? É quando esse universo inconsciente, caótico, se reconhece. É a única vez que algo se reconhece aqui como consciente. Mas lógico que nem todos os seres humanos estão nesse contexto. A grande maioria é para preencher espaço, quando o próprio Criador está inconsciente porque caiu em sua própria criação, segundo consta a mitologia. Em todas as mitologias vai se falar o mesmo, que um é Deus, divindade, outro é a deidade. Então o que temos em comum entre esses dois personagens? Por que são tão destacados? Porque a história é a mesma, são os mesmos seres, com roupagens diferentes, como você, que vem aqui para tornar a não entender nada, com caras e gêneros diferentes. Às vezes distorcidos, às vezes com os corpos sarados, que não adianta nada, porque o que resta, como dizia na lápide de Siddhartha Gautama, aqui só há ossos. Vamos para o esquema que eu fiz. Vocês me desculpem que eu vou ter que mexer aqui no celular, né? Vamos lá. Vamos achar o escrevedor aqui. Então veja, aqui vamos destacar como o bonequinho da direita, o mal. O da esquerda, o bom. No centro, o santo, que
está no meio deles, né? No meio da farra, no meio da bagunça, e o Deus que está preso em sua própria criação e lá fora o há de absoluto. Para esse esquema aqui funcionar, o que é necessário? Existir esse e esse. Para esse aqui ser bom, ele tem que ser testado por esse aqui que é mal. Só que quando esse aqui, que é mal, faz mal para o bom, ele é punido. Mas, quando esse aqui condena o mal, coloca no cárcere, também é punido. Como esse joguinho, né, que é bem imaturo para uma criação, não dá certo, aí fica o mal perseguindo o santo. Aí o bom, ele defende o santo. O que isso causa? Algo aqui. Sentimento, que alimenta esse aqui. Então, o sentimento mal, do mal contra o santo e contra Deus, gera uma emoção. Quando o bom adora o santo e adora a Deus, também uma emoção. E nada disso rompe essa direção. Você nunca vai ver nada acontecendo aqui no absoluto. Por quê? Porque aqui é o verdadeiro paraíso. O que é paraíso? Paraíso, se nada está se movendo, nada está interferindo na vida e na existência de nada nem de ninguém. Só aqui dentro está acontecendo isso. É um esqueminha particular, que nada tem a ver com a divindade, a fé e a crença real. Só que acontece mais esquemas ainda nesse negócio. Esse aqui não consegue ir para aqui. Por quê? Porque ele nega esse aqui. Em que aspecto ele nega? Aqui vamos considerar como Jesus e Buda. Entre outros, né? Mas é para a gente pegar os mais notórios. Eles negam o bem, eles negam o mal, eles negam tudo isso aqui. Inclusive o sofrimento. Onde que esses seres arranjam lugar aqui, dentro dessa bolha? Eles devem se isolar desses e desse aqui. Apenas com o sinal fonte com aquele ali. É a única forma que os mantém aqui, para que eles não deixem de existir para sempre. Eles até vivem, né, em mensagens na mente desse aqui, que se revolta com esse aqui e com esse aqui. Mas também vivem no coração desses aqui, que vivem em devoção com esse aqui e confundem os dois, que não são dois, são cada um por si. Porque esse aqui pertence a esse, e esse a esse, que usa isso aqui, o sofrimento e o apego a isso aqui, para manter isso aqui. Já esse aqui, ele simplesmente tem esse aqui a seu favor, mais nada. Mas quando esse aqui erra, né? Quando esse aqui erra, digamos que ele
trapaceou, né? Ele é muito devoto a esse aqui, mas ele pede coisas, não consegue, ou quando consegue, ele consegue à força, né? Passando por cima de todos. Aí ele se torna idêntico a esse aqui, né? Agora ele passou para o patamar de mal. Aí quando esse aqui se torna como esse aqui, ele se torna bonzinho. Aí ele vai ser vítima de novo de um que nem ele outrora era. Para o ciclo continuar existindo, essa bolha se alimenta. É como uma célula que se alimenta do que você come. Ok? Mas se esse aqui se tornar esse aqui, como ele tem um passado, esse aqui vai condenar esse aqui. E nunca vai deixar ele ser isso aqui, o santo. Se esse aqui se tornar esse aqui, ele vai ser tão bobo, né, tão idiotado, que esse aqui logo vai acabar com ele. E esse aqui vai se alimentar de novo de sofrimento. Reflitam aí, que vocês vão ver que esquema de mau gosto estamos inseridos. Aí não reclame que a vida não dá certo. Não dá certo porque nem a visão dá certo. E a dada da mente não faz nem pensar. Imagina a consciência. Paz e verencial a todos.